Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você. Aqui na Palavra de Deus, no Salmo 86, alguns versículos nós leremos aqui juntos e o título é Súplica e Confiança, Oração de Davi. E começa assim, no primeiro versículo: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Aí a gente vai encaminhar aqui para o versículo 3. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e estende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Depois a gente vai avançar aqui nos outros versículos, depois no 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Nesses versículos de confiança, Davi, aqui nesses versículos, Davi pede para que Deus se incline para ele, ali no seu momento de tribulação, onde os inimigos estavam o cercando, inimigos que não temiam a Deus. E por isso que aqui ele começa a falar sobre quem Deus é, e ele começa a falar sobre que essas nações, que o mundo se dobraria diante da majestade de Deus. E aqui ele pede então, na confiança, ele pede para que o Senhor o livre, sinais, porque ele diz que com esses sinais, Deus seria realmente enxergado ali pelos inimigos, porque só Deus era o Deus entre os deuses que Davi confiava. E interessante aqui é nesses versículos, quando Davi fala a sua petição, quando ele fala do livramento que ele precisa, ele fala, mas ele não se concentra descrevendo qual é essa perseguição exatamente. Quem são essas pessoas, o que estavam falando, o que estavam ameaçando, todas as implicações, o dia, que de repente um dia pesado que ele tinha passado. Davi consegue, nos seus salmos, de forma geral, falar a Deus o que ele precisa, pedir o livramento, mas sempre exaltando o nome de Deus, sempre exaltando e glorificando ao mesmo tempo que ele estava na oração pedindo. Ele sempre vai glorificando o nome de Deus no meio dessa oração. Então é como se fosse uma conversa onde ele diz a Deus sobre o que ele precisa, mas ele também reconhece o Deus a quem ele procura. E quando nós oramos muitas vezes, falta esse tipo de confiança de Davi. Primeiro saber quem Deus é. Porque aqui, como ele sabia que Deus era todo-poderoso e é todo-poderoso, sempre será, para fazer o que ele precisava infinitamente mais, como ele tinha essa convicção, ele
falava todas as características de Deus no meio dessa petição. Agora, muitas vezes, nosso coração, na hora de uma petição, ele está tão aflito que é como se a gente esquecesse quem Deus é. É como se a gente se concentrasse tanto no problema, tanto no gigante, que a gente esquece quem Deus é. Então a gente já começa a oração não como uma conversa, mas como primeiro um desabafo e depois muitas lamúrias, e aí depois em seguida vem, muitas vezes, vem até mais dúvida se aquilo vai acontecer. De tão apertado que está o nosso coração. Então o que falta? Aí às vezes fala a resposta de Deus, não, porque muitas vezes Deus já está falando, mas a gente não está nem ouvindo, porque a nossa oração é que está errada. Aqui a gente tem uma oração para a gente seguir, que é essa oração de Davi. É uma petição, mas é seguida de exaltação a Deus. Ou seja, ele pede, mas ele adora. Ele pede, mas ele reconhece. Ele fala dos inimigos, fala do problema, mas ele reconhece que Deus é infinitamente maior do que esse problema. E aí depois ele expõe a sua confiança diante de que Deus pode e fará sobre esse problema. E quando ele consegue adorar, ele consegue realmente inclinar os ouvidos de Deus diante da sua petição. Porque adoração é algo que Deus espera de nós. Justamente meus problemas, o que eu tenho aprendido essa semana é justamente isso. A importância da adoração, de você reconhecer a bondade de Deus em meio ao caos e em meio aos problemas, porque reconhecer a bondade de Deus num dia difícil é um desafio, porque num dia fácil, aí fica muito automático, é muito cômodo. A gente vê a bondade de Deus quando tudo está completamente fluindo. Agora, quando as coisas estão aparentemente contrárias, você parar para adorar a Deus e parar para reconhecer quem Deus é, exaltá-lo, glorificar o nome de Deus e reconhecer a bondade dele no dia, em cada detalhe, em tudo e em todos, é que é o difícil. E a Bíblia fala que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. E a Bíblia também diz que a fé agrada a Deus, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então são duas coisas que a gente sabe são fundamentais para a gente conseguir se conectar com Deus nessas horas difíceis, nas horas de petições, no momento da oração. A gente sabe disso. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus e que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Mas mesmo sabendo disso, por que a gente esquece? Porque a aflição, ela toma conta de uma tal forma que a nossa oração fica totalmente desconcertada e a nossa mente vai vagando dentro do problema. E a gente, é impressionante como a gente tem a capacidade de vagar em meio ao problema, de criar cenas do problema sendo aumentado, daquele gigante ficar maior ainda.